partir do versículo 18. Vai ficar bem, para arredondar aqui o negócio. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Lucas capítulo 18, tem como título Jesus e o homem rico, o jovem rico. Aleluias. Todos encontraram? Não está aqui no telão não, né? Vai botar? É porque nós temos ali o Wagner mais a Sheila, que está sem Bíblia, e nenhum dos irmãos teve aquele, né? Mas tudo bem. Está aqui, vocês acompanham a leitura aqui, que eu vou lendo aqui pela minha Bíblia. São traduções diferentes, mas dá para entender muito bem. A partir do versículo 18. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa: venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Depois, venha e siga-me. Vamos continuar a leitura do versículo 20. Parei no versículo 22, né? Verso 23. Vamos lá. É porque eu estou com a Bíblia nova aqui, e aí já viu, né? Verso 23, deixa eu procurar aqui, porque essa Bíblia aqui é de estudo. Glória a Deus. Cadê aqui? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Verso de número 26. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai ou filho por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Amém? Podeis tomar assento. Os irmãos se lembram da leitura que nós fizemos na parte devocional? Nós lemos que texto na parte devocional? Só ouvi um responder aqui. Qual foi o texto que nós lemos, igreja? Lucas capítulo 19, fala de quem? Nossa Deus, estão mais ligados do que Zaqueu, né? Pois bem, olhando esses dois textos, os dois textos tratam de duas pessoas, dois personagens aqui, duas pessoas ricas, uma delas conhecia muito bem a palavra do Senhor,
desde a sua adolescência, ele já havia sido instruído para servir a Deus. Ele conhecia a cultura hebraica, ele conhecia muito bem os mandamentos. Analisando assim o Wesley e jogando para os nossos dias, qualquer igreja e qualquer pastor gostaria muito de ter esse jovem congregando a sua igreja. Primeiro, ele era um exímio conhecedor da palavra. Segundo, ele era rico. E o fato de ser conhecedor, ser bem instruído, poderia contribuir muito na igreja, poderia ajudar muito a igreja, porque ele conhecia a palavra. Ajudaria muito a igreja na questão financeira, com seus dízimos, com suas ofertas. Qual pastor que não queria um membro desse? Todos. Qual igreja que não queria um membro desse? Todos. Era uma pessoa importante. É interessante que, além dele conhecer a palavra, desde a sua adolescência, ele era um jovem educado. Reconhecia a autoridade dos outros. Diferente de muitas vezes da gente, que além de não termos muita coisa, não temos nada, somos ainda mal educados, não sabemos tratar bem as pessoas. E ele chegou usando o termo bom mestre, que era uma linguagem comum, chamar de mestre a quem exercia autoridade naqueles dias. E ele reconhecia em Jesus que ele era uma autoridade, era um mestre por excelência. Bom mestre é uma pergunta que deixou Jesus maravilhado. O que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta? Talvez se ele perguntasse para mim, eu teria uma outra resposta. Talvez se perguntasse para você, você teria uma outra resposta. Mas Jesus respondeu de uma forma diferente. Interessante que ele chega educadamente e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? É interessante que Lucas, que os 3 evangelistas escreveram essa passagem, Mateus, Marcos e Lucas. Certamente Mateus estava presente, viu esta cena, presenciou. Diferente de Marcos e Lucas, que vieram depois. E certamente eles ouviram as histórias, pesquisaram, escreveram. E Marcos, ele dá uma ênfase maior quando diz, quando Jesus ia saindo, versículo 1, 17 do capítulo, lá em Marcos, capítulo 10, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele, se prostrou diante dele. Pensa bem, quer dizer, esse cara tinha muitas qualidades. Era inquestionável, Luzivânia, as qualidades desse jovem. Talvez desse muito gosto ouvi-lo, se alguém o questionasse a respeito da palavra de Deus, porque ele conhecia as Sagradas Escrituras. E aí então Jesus volta, faz uma abordagem para ele simples. Jesus entendeu que ele estava pronto para herdar a vida eterna, porque parece que o comportamento dele era o melhor possível e conhecia bem a palavra do Senhor. Quando Jesus então toca no ponto fraco desse, foi isso, né, Joaquim, que nós aprendemos hoje aqui. Há uma promessa de Deus para a sua igreja, uma promessa de vida eterna. Mas é preciso que nós renunciemos a algumas coisas para alcançarmos essa promessa. Quando Jesus toca então no ponto fraco dele, ele fica desanimado. Tudo bem, imagina Jesus falando: gostei, você está apto, você está preparado, quer dizer, você foi bem instruído, seus pais tiveram o cuidado de instruir você. Só esqueceram de ensinar você uma coisa: que aquele que coloca os bens materiais, a riqueza,
acima de Deus, não está apto a herdar o reino de Deus. Por isso que Jesus, no capítulo 6 de São Mateus, parece que é no verso 33, não sei bem se é por aí, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós falamos hoje de manhã que não é proibido o crente ser rico. Não há nenhuma referência bíblica de Deus proibindo a riqueza de ninguém. Embora que Jesus não veio pregando isso, Jesus não veio ensinando riqueza para ninguém, ele veio mostrar o caminho da salvação, que ele mesmo era o caminho. Ele mesmo era o caminho. E quando ele diz assim, então você faz o seguinte: vende tudo. Está vendo aqui, Laura? Desfaz os seus bens, vende tudo e distribui para os pobres. Obviamente, na minha concepção, Jesus não queria que ele fizesse isso, não. Embora Jesus certamente conhecia o coração dele, era para ver realmente a reação dele, qual seria a atitude, o comportamento dele, a decisão dele final. E ele disse, aí pegou pesado. Sabe, irmãos, nós não somos diferentes desse jovem. Nós gostamos de aplausos, de elogios. Nós nunca aceitamos alguém chegar e nos colocar contra a parede. Não aceitamos a verdade. Nós não aceitamos, por mais que entendemos que estamos errados, mas não aceitamos. Então esse jovem preferiu virar as costas para a salvação do que abrir mão dos bens materiais. Quantas vezes nós fazemos isso, e hoje nós falamos sobre isso? Eu tenho autoridade para falar isso, porque eu já bati cartão, mas nunca faltei um culto por causa de trabalho. Não. E quantas vezes eu cheguei na igreja na hora da mensagem, quer dizer, eu estava pegando o melhor do culto, quer dizer, o melhor do culto é tudo, é claro, mas estava pegando o alimento, a palavra. Nunca deixei de participar do culto por causa de trabalho. Eu falei isso Deus de manhã. Mesmo cansado, tomava um banho, me arrumava, igreja. Nunca. Esse jovem estava bem instruído, preparado, mas aí ele preferiu então a riqueza, os bens materiais. Olha a oportunidade que esse jovem teve. Talvez, irmã Sueli, irmã Eli, né? Eli é outra. Eli, a outra é Eli, Sueli, Eli. É net. É só lembrar da internet que eu não vou esquecer, né? Talvez ele tivesse, Wagner, a última chance, a última oportunidade dele, para ele ter a vida eterna. Ele teve a oportunidade incrível de ter um encontro com Jesus, mas ele preferiu vir as costas, preferiu a riqueza. Aí, meditando esse texto, me veio logo em mente Zaqueu. Não tem instrução espiritual nenhuma. Ladrão. Roubava, quer dizer, ele cobrava impostos. Não tinha pena de ninguém. Pobre ou rico, ele metia caneta. Isso porque ele era baixo, segundo a Bíblia, que ele tinha uma pequena estatura. Se ele fosse alto, então... Se ele pequeno fazia essa bagaceira toda, ele forte e alto. Só para... Aí por outro lado vem Zaqueu, não sabemos de nada de Zaqueu. Só sabemos que ele era de pequena estatura e era rico. A diferença é que a Bíblia não fala nada sobre a riqueza desse jovem. Talvez fosse uma riqueza honesta. Diferente de Zaqueu, que fez de uma riqueza desonesta. Porque ele
tirava até de quem não tinha. Aí diz o texto então que ele ouve falar de Jesus, que Jesus passava por ali, Jericó. Quando ele percebe que Jesus passava por ali, diz o texto que ele corre, nós lemos isso aqui, sobe uma árvore para ver Jesus, porque devido à estatura dele, ele não tinha condições de chegar até Jesus por causa da multidão, e muito menos, e ele então subiu uma árvore, exatamente pelo lugar em que Jesus passava. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós perdemos a bênção porque não estamos no lugar que Jesus está passando. Foi lá em Jericó que Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele estava no caminho em que Jesus passava. E foi exatamente aí que Bartimeu viveu a mais sublime experiência da sua vida: ser curado de uma cegueira. E aí então Zaqueu ouve de Jesus: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero estar na tua casa. Para aqueles dias, Elias, era algo assim terrível, porque dizer, o Filho de Deus, Jesus, entrar na casa de pecador, e um homem como Zaqueu, que era odiado por todo mundo, ninguém gostava de Zaqueu. Talvez esse jovem aqui era muito querido. Dá a entender que ele era querido, porque era um homem um jovem diplomático, um jovem estudioso. E no caso de Zaqueu, Robson, não, rude, bruto, de um caráter duvidoso, cresceu metendo a mão nos outros, prejudicando os outros. Agora, olha a diferença destas, olha bem para isso aqui. Aquele Lusivânia que conhecia as Escrituras, que desde a sua adolescência foi colocado na sua cabeça, no seu coração, a palavra do Senhor, abriu mão da salvação por causa dos bens materiais. Isso quer dizer que o tempo que você está na igreja não lhe dá um passaporte direto para a salvação. Que o tempo que eu estou na igreja não me dá a certeza plena da salvação se eu não complementar as outras coisas. Isso nos diz que só conhecer a palavra de Deus não quer dizer que eu vou ser salvo, porque até o diabo conhece, e conhece melhor do que a gente. É preciso renunciar a algumas coisas. É preciso perder algumas coisas para ganhar coisas mais especiais, mais importantes. Desculpem aqui, eu não vim para falar isso, que a gente é na hora. Mas quantas vezes a gente faz isso? Não vem à escola dominical por causa do sono, porque dorme demais, ou porque tem um compromisso já extra, que não tem um compromisso com a escola dominical. E quantas vezes deixamos de vir à casa do Senhor, deixamos de prestar um serviço a Deus, preocupados com as coisas do mundo. É o trabalho, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer, eu tenho que prestar conta, eu tenho. E Jesus vai ficando de lado. Jesus me abençoa, me dá bênçãos maravilhosas, eu não tenho coragem sequer, pega um envelope da igreja e dá o meu dízimo, aliás, devolver o meu dízimo, porque não é meu, de contribuir na casa do Senhor. E às vezes nós começamos a tirar pedras naqueles que falham de alguma forma. Nós falamos nesta manhã sobre isso, que é muito boa a escola dominical. Zaqueu era um homem perdido. A mesma oportunidade que o jovem teve, ele teve. O jovem desperdiçou, ele disse: Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver esse dinheiro amaldiçoado.
Quantas vezes nós preferimos enfiar no bolso um dinheiro amaldiçoado, para amaldiçoar nossas vidas, porque nós nunca queremos perder, sempre queremos ganhar. A diferença quando Jesus fala assim para o jovem: vende tudo, dá para os pobres. Olha a diferença. O outro nem precisou Jesus falar nada. Ele disse: Senhor, eu mesmo vou fazer isso. Eu vou desfazer desses bens. Eu vou devolver se eu pratiquei algum ato injusto. Eu vou devolver 4 vezes mais. Sabe o que acontece muitas vezes em nós? Nós carregamos dentro do nosso coração tanta amargura, tanto ódio, tanto rancor. Nós somos resistentes à palavra do Senhor. Nós somos resistentes à presença do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou a uma certa igreja lá da Ásia: eis que estou à porta e bato. Não é aqui a porta aqui desse templo, é a porta do meu coração, que muitas vezes está trancado, está fechado. Nos envolvemos tanto com as coisas terrenas que esquecemos de abrir a porta para o Mestre entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir. A situação era tão crítica que botaram Jesus para fora. Ou nós não fazemos isso, jogando Jesus para fora das nossas vidas, com as nossas atitudes, nossas omissões, nossas irresponsabilidades. E talvez quantas vezes você não percebeu o bater de Jesus na porta do seu coração? Quantas vezes eu, envolvido com as coisas, não percebi Jesus bater na porta? Ei, eu quero entrar. Que lindo a gente vê um homem de uma vida pregressa, de uma vida moral duvidosa. Ele mesmo tomou a iniciativa: Senhor, eu vou devolver. Jesus nem precisou falar nada. Hoje eu vou na tua casa, vou pousar na tua casa, Zaqueu, para contrariar os santões da época. Muitas vezes nós somos muito crentes para tirar pedra, para condenar as pessoas, mas para colocar a mão no arado, para usar as mãos na obra do Senhor, nós não temos tempo. Nós nunca temos tempo. Liga para alguém, dá. Hoje não, nunca temos tempo, porque estamos ocupados demais com as coisas aqui da terra. Esse jovem perdeu uma grande oportunidade de poder ter a salvação da sua alma. Zaqueu foi diferente. Observe o texto, versículo 7, todo o povo, tal. Então, versículo 8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém, olha só, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Meu amigo, quando é para meter a mão no bolso, não é fácil. O que é que Zaqueu ouviu da parte de Jesus? Hein, irmãos? Qual foi a palavra de Jesus para Zaqueu e para aqueles que estavam ao seu redor? Hoje, nos deixou para o dia seguinte: hoje veio salvação para esta casa. Não é para esta casa? Cadê? Vai ficar acompanhando aí? Aí me olhando aí com a cara de... Hoje é uma oportunidade única, muitas das vezes, que a pessoa tem. Eu me lembro, isso faz muitos anos, eu não estou aqui para abandonar ninguém, mas um fato que eu presenciei, eu estava lá na Dutra, entre Volta Redonda e Barra Mansa,
Era um local muito movimentado. Estávamos fazendo um ar livre. Pastor, esqueci agora o velhinho que já partiu para o Senhor. Esqueci o nome dele agora. Estávamos pregando lá, fazendo um ar livre. São as 4 horas da tarde. E aí chega um jovem com uma moto daquelas, parou perto da gente e quando o pastor estava pregando, o pastor disse assim: meu filho, não faz isso, aceita Jesus na sua vida. Ele acelerou mais ainda, debochou. Irmãos, uma cena que eu não esqueço nunca mais, quando ele sai em alta velocidade, uma Scania cheia de cimento. Aquela moto entrou debaixo daquela Scania. Não esqueça aquela cena nunca mais. Talvez aquele jovem teve a sua última oportunidade de ter um encontro com Jesus. Debochou do Senhor. Esse jovem teve a sua oportunidade. Como eu e você tivemos a nossa oportunidade. Aceitamos. Mas precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos fazer como Zaqueu. Não é tirar tudo que você tem, não. Ele não tirou tudo que ele tinha, não. Tirou a metade. Tira metade do seu tempo para fazer uma visita a alguém, levar um folheto. Tira metade do seu tempo para você, quem sabe, se na sua casa você não tem como orar, pega a chave, vem aqui para o templo orar, com mais vontade. Distribui o que você tem de melhor no reino de Deus. Entrega isso. Abre mão do seu egoísmo, do seu ego, da sua arrogância, da sua prepotência. Porque se nós não nos humilharmos diante do Senhor, nós não veremos o Senhor. Não veremos ao Senhor. O jovem, apesar de educado, elegante, conhecia as Sagradas Escrituras, mas foi arrogante por causa dos bens. A Cleomária conheceu, eu esqueci o nome dele, o esposo da professora Paula. Ela foi minha professora lá, esqueci o nome dele, Denarte, doutor Denarte, homem rude, crédulo, um câncer que estava comendo ele, mesmo assim ele resistente. Paula foi na minha casa: pastor, vai lá orar por Denarte. Só quero avisar o senhor, ele é ateu. Ele é ateu. Se ele é ateu, ele vai aceitar essa oração. Vamos lá, pastor. Me recebeu muito bem, educado. Tinha um jarrozinho, um vasozinho assim com a flor natural. E começamos a conversar. Quando eu entro na palavra e falo de Deus, ele resistiu. Pastor, meu Deus, é aquilo ali que eu estou vendo, estou sentindo o seu cheiro. Esse é meu Deus. Um Deus que eu não sinto o cheiro, que não conheço, não pode ser o meu Deus. Um homem culto, era advogado, parece, né? Ele era um homem culto. Eu digo, meu Deus, um analfabeto como eu vai discutir com um advogado, com um homem culto? Sei lá, acho que é alguma coisa assim. E aí me veio de repente uma pergunta: eu disse, Denarte, e de onde veio aquela flor? De onde veio essa flor? O senhor pode me informar direitinho? Quem criou essa flor? Quem fez com que essa flor chegasse até o Senhor? E aí ele ia respondendo, eu fui perguntando, e quem fez isso? E quem fez isso? Chegou uma hora assim, ele não teve mais argumento. Sabe por quê, irmãos? Contra fato não tem argumento. Deus existe. Ele criou todas as coisas.
controla todas as coisas, com a destra das suas mãos. Zaqueu então disse: eu disfarço a metade do que eu tenho, e se eu defraudei alguém, eu vou devolver quadruplicadamente. Isso alegrou o coração do Senhor. Alegrou o coração do Senhor. Jesus lamentou o fato daquele jovem, e que por conta dele causou uma grande confusão, bem como Zaqueu, porque depois os próprios discípulos começaram a questionar: e quem vai ser salvo? A cultura judaica naquele tempo era que se você fosse pobre, você não tinha chance nenhuma. Parece que nas sinagogas os pobres iam lá só mesmo para... É tanto que aquela mulher que andava encurvada, parece que não era vista por ninguém, até o dia que Jesus entrou na sinagoga, que percebeu ela lá. Hoje veio salvação a esta casa. Tem uma frase, eu não sei quem foi que escreveu essa frase. Estava aí, né? Eu sou muito ruim para gravar. Ele disse: quando Jesus está na sua casa, os vizinhos percebem. Tem casa de crente, são brigas, confusões. O som que é para tocar hino e mensagem, para tocar músicas profanas. Quando Jesus está em nossa casa, o vizinho percebe. Lembra que onde Jesus estava, a multidão ia. Se estava na casa de Pedro, daqui a pouco o povo chegava. Estava na casa de alguém, o povo chegava. Então, quando Jesus está na nossa casa, o vizinho percebe. Zaqueu foi abençoado. Não sabemos mais depois. Uma coisa é certa: ficamos no que está escrito. Hoje veio salvação para esta casa. Que Deus nos ajude a começar um pouco a refletir nesse ano 2021. Como é que nós estamos começando a nossa vida cristã no ano 2021? Hoje é quanto de janeiro? 20? 17? Estamos começando o ano ainda. Como é que eu comecei o ano 2021? Qual é o meu plano, meu propósito para o ano 2021 com relação à minha vida espiritual? É uma pergunta para mim. O que eu estou planejando para mim, para minha esposa, para a Clarice que está vindo, para o Bruno, a Nora, para o meu guerreiro aqui? Aí, ó, tá vendo? O que você está planejando para a sua vida, para o seu filho, para a sua família? Espiritualmente falando, meu irmão. Hoje é um dia de salvação. A porta que foi aberta para Zaqueu continua. Ele disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele disse: eu sou o caminho.